Quando a espaçonave criou um bigode metálico, eu sabia que os caras estavam no caminho certo. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Sonic 3, o filme, nova produção dirigida pelo Jeff Fowler. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Sabe o que eu tava pensando, pessoal? Eu tava pensando no Sonic feio. O Sonic feio que foi a estrela daquele trailer que saiu em 2019, onde o Sonic era meio realista. Eles estavam tentando transformar o Sonic numa versão meio grounded, que é meio live action para a primeira adaptação que sairia em 2020, né? Filme dirigido pelo Jeff Fowler, que dirigiu todos os 3 Sonics até agora. Porém, o backlash dos fãs foi tão gigantesco que a Paramount torrou uma grana para refazer o design do Sonic e deixar ele mais parecido com a versão dos games, a versão clássica do Sonic. O Sonic feio até apareceu no Tico e Teco, Defensores da Lei da Disney Plus, lembra disso? E eu fiquei pensando em como essa decisão é tão importante para o que viria a acontecer depois, né? Não só da Paramount, a Sega e o Jeff Fowler terem ouvido os fãs, é um raro exemplo onde Hollywood ouviu os fãs da forma certa, mas também diz muito sobre o tom e a abordagem desses 3 filmes, né? Não queremos o realismo, queremos o cartunesco, queremos o estilizado. E isso dita o padrão do que iria acontecer com Sonic. O primeiro filme, ele é até bem comportado perto do que acontece no 2 e no 3, que são produções que, na minha opinião, e eu digo isso como alguém que não jogou os games do Sonic, eu sou completamente novo nessa lore, estão indo mais para um lado cartoon. Todos esses filmes me dão a energia de desenho animado em live action, no melhor sentido possível, né? Eu tava assistindo Esqueceram de Mim 2 nesse Natal e é outro desses tipos de filme onde você tem gags e situações que você viria um desenho animado, até pelos efeitos sonoros, pelo tipo de violência que acontece. Então eu só parei pra pensar assim, quão louco é o fato de que a Paramount tá acertando bastante com essa franquia do Sonic, ainda mais levando em conta que games não costumam ser a melhor fonte de inspiração para histórias no cinema, e não pela qualidade material dos games, de forma alguma. Normalmente é pela incompetência de executivos e até equipes criativas que eles costumam chamar para fazer essas obras, mas o Sonic deu super certo, né? Isso é impressionante, eles conseguiram até fazer uma série do Knuckles, do Idris Elba para Paramount Plus, então esse talvez seja o primeiro universo integrado bem feito de uma adaptação de games. Vamos ver até onde eles vão chegar. O Sonic 3 foi anunciado em 2022, logo depois que o Sonic 2 fez mais de 400 milhões das bilheterias. O quarto filme já foi anunciado antes mesmo do terceiro estrear, dada a recepção positiva desse terceiro capítulo, que agora introduz o Shadow, que é um dos personagens mais adorados dos games, pelo que me falaram aí. E ele mantém toda a equipe criativa, trouxe o Jim Carrey de volta da aposentadoria. O Jim Carrey disse que, né, só um roteiro com a qualidade de ouro, assim, poderia levar ele de volta, mas ele também disse que precisava de uma graninha. E com orçamento de 122 milhões de dólares, ele passou um certo apuro aí pela greve dos roteiristas, pela greve do SEG também, como afetou diversas produções. O Sonic 3 chegou no Brasil oficialmente ontem, no dia 25 de dezembro, em pleno Natal. Resultado, pra mim, é mais um filme que sabe bem o tipo de história que ele quer contar e exatamente para quem ele está entregando esse material. A história do filme segue a equipe de Sonic e seus amigos, que precisam se reunir para uma nova missão quando o ouriço Shadow escapa de um cativeiro misterioso, formando uma aliança com a família Robotnik, vindo por Jim Carrey, para executar uma vingança. Então assim, é basicamente mais uma variação do segundo filme, onde era o Robotnik se alia com outro ouriço para batalhar com o Sonic, e aí no final eles acabam se tornando aliados. E você vai ter um arco bem parecido aqui no terceiro Sonic, mas a forma de como eles conseguem enfeitar isso, e o roteiro aí da trupe, que também está responsável pelo 1 e o 2, o Pat Casey, o Josh Miller e o John Whittington, é como eles conseguem adicionar elementos que podem ser interessantes o bastante, né? Eu acho que, primeiramente, o Jim Carrey tá fazendo um papel duplo aqui, porque além de fazer o Ivan Robotnik, ele também faz o avô dele, que é o Gerald Robotnik, e eu tive
vibes de Desventuras em Série, que é um filme muito subestimado, onde o Jim Carrey interpreta vários personagens diferentes graças ao uso de maquiagem, e aqui tem até uma piada muito interessante de metalinguagem, onde os dois se encontram e falam: nossa, é quase como se isso fosse um filme onde o mesmo ator interpreta dois personagens olhando pra câmera assim. Então, isso mostra que o Jim Carrey, mais uma vez, está se divertindo à beça. Tem vários momentos aqui que parece por improviso, parece que é a ideia dele. Então, isso é divertido, isso é engraçado, apesar de ter alguns momentos que eu acho que fica um pouquinho demais, tipo um número musical numa sala de laser, assim. Eu falei, ah, tá, beleza, já entendi, tá? As piadinhas têm o seu limite, mas eu acho que, por ser o Jim Carrey, eu sou um grande fã do Jim Carrey, eu adoro ver o Jim Carrey em tela, vale a pena, vale o esforço. Porém, eu acho que o grande diferencial é o Shadow, que é dublado pelo Keanu Reeves, na versão original, e eu procurei a única sessão legendada na minha região ontem, só pra poder ver como que o Keanu Reeves, né, com aquela intensidade dele, ia dar voz a um ouriço com uma aparência tão fofinha. E é legal, é divertido, tem uma vibe meio John Wick, tem umas tomadas do Shadow andando na chuva no meio da cidade, que eu falei, caraca, é o John Wick completamente. O Shadow, ele tem um passado bem trágico, ele tem uma relação com a menina, que é a Maria Robotnik também, né, pelo que eu entendi aí da lore da história, onde ele chegou na Terra 50 anos atrás, foi cobaia de várias experiências, de vários protocolos secretos do governo. Então é aquele tipo de história onde ele tem uma relação muito forte com alguém, ele perde essa pessoa e aí ele sai num caminho de vingança. E eu achei até que o Sonic 3 tomou riscos em tentar se levar tão a sério. Eu acho que os outros Sonics só tinham um leve envolvimento emocional entre o Sonic e o Tom, personagem do James Marsden, que inclusive, né, o James Marsden interpretava um pacato policial de trânsito no primeiro filme. No terceiro, ele já tá literalmente invadindo uma base super secreta de uma organização misteriosa em Londres com hologramas faciais. Esse é o paradoxo do Sonic feio, tá, pessoal? Adeus realismo, olá estilizado e cartoon. E essa é a decisão certa pra esses filmes, porque acho que eles não têm que se levar tão a sério, né? Eu acho que eles sabem que eles são um universo completamente fantástico, fantasioso, cartunesco, e eles têm completa ciência disso, né? O roteiro do trio é cheio de piadinhas, de comentários metalinguísticos, de referências que são agradáveis, que deixam o espectador bem confortável também. Então, enquanto você tem esse lado bem sério do Shadow, você vai ter as grandes piadas aí com o Sonic, o Knuckles e o Tails, que formam um bom grupo, na minha opinião. Eu gostei de ver a interação entre os três. Tem um arco, o filme. Eu acho que eles nunca perdem de vista o fato de que todos esses personagens, todos esses arcos têm alguma importância, eles têm algum lugar pra chegar. Então, é um trabalho muito bem feitinho, né? Ele não é revolucionário, ele não é nada brilhante nesse sentido, mas é um roteiro que passa na prova, passa de ano, sabe? Porque nada fica por acaso ali. Eu acho que até o Sonic 3 corrige alguns excessos do 2. Eu lembro que eu comentei aqui no canal até aquela sequência do casamento, que tinha aquela personagem da atriz que faz The White Lotus, esqueci o nome dela, que ela sai com um carrinho no casamento e aquilo dura acho que uns 10 minutos. Não tem esse tipo de excesso no Sonic 3, felizmente. Eu acho que cada vez mais eles estão se aprofundando nos personagens digitais, no Sonic, no Knuckles, no Tails, no Shadow. Esse é o grande charme, assim como o Jim Carrey de Robotnik, né? Eu espero que o Jim Carrey volte para mais filmes, porque ele é um grande chamariz. Tem até um arco do Robotnik com o capanga dele, ou Stone, ou Rocha em português. Então é um trabalho de personagem que eu acho surpreendentemente eficaz. E no sentido de direção, eu acho que o Jeff Fowler é um cara que vem melhorando bastante. Eu acho que a cada filme ele traz novos truques. Ele é bom com ação CGI, né? A ação CGI é um tipo de processo em Hollywood que às vezes pode ficar muito genérico, pode ficar muito carregado, pode ficar tipo, ah, beleza, big CGI action, ninguém tá ligando pra isso. Mas ele é muito criativo no estilo de ação que ele faz, as batalhas do Sonic com o Shadow. O fato de que o Shadow tem uma moto, e não faz o menor sentido, porque ele está em transporte, não precisa ter uma moto, mas é legal. É muito louco ver o Shadow com uma moto, recriando a pose clássica do Akira, e ainda levando em conta o fato de que o Keanu Reeves adora moto também, faz todo sentido. Garante batalhas, até batalhas espaciais, que eu adoraria ver um filme do Lanterna Verde, por exemplo. Tem até uma referenciazinha ao Lanterna Verde muito inesperada nesse filme. Mas no geral, pessoal, como alguém que não conhece a lore de Sonic, eu gostei do resultado, eu me diverti, eu acho que
eu fico impressionado em como a Paramount acertou o tom desses filmes, né? Eles estão num caminho de construir um universo, de contar histórias que tem começo, meio e fim, que desenvolvem os personagens, que super funcionam, né? Eu tava numa sessão bem cheia, que tinha muitos fãs de Sonic, porque eles estavam reagindo de forma bem positiva aos easter eggs, surpresas, às cenas pós-créditos também. Então, fico feliz, assim, que o Sonic esteja sendo tão bem feito para essa legião de fãs. E eu fico até, de verdade, curioso para conhecer um pouquinho mais desse personagem. Pra Sonic 3, o filme, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Sonic 3, o que vocês estão achando dessa franquia que foi um sucesso inesperado da Paramount, né? Convenhamos, a gente não costuma ver adaptações de game chegando tão longe assim no terceiro, no quarto filme, com exceção de Resident Evil, né? A gente ainda vai falar sobre eles um dia. E de quebra, ainda sendo um grande sucesso comercial e com o público. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.